Fala, galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton, e para quem me conhece, eu também sou o Clinton, é nós e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Se você assistiu o vídeo e não gostar, deixe o seu dislike, não tem problema nenhum. Fechou? E se for possível, deixa aqui um comentário falando bem, falando mal, falando de fato o que você achou do vídeo, qual seria a sua opinião sobre qualquer outro ativo. Fechou? O vídeo de hoje vai ser sobre as dúvidas, né, que vocês pediram lá no nosso canal do Telegram. Inclusive, se você ainda não está no nosso canal do Telegram, é gratuito. O link também vai estar aqui embaixo. É só você clicar e fazer parte lá. É uma troca bem bacana. A gente está lá 24 horas por dia debatendo, trocando ideias, falando sobre todos os mercados do mundo. E você será muito bem-vindo. Fechou? Eu vou passar pelos ativos que a galera pediu lá no Telegram, vou passar um pouquinho pelo Ibov, pelo dólar, para a gente entender um pouco do cenário macro dentro da minha visão. Fechou? Então é isso, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Bom. Vamos passar aqui, começar pelo Ibov, para a gente poder entender o que de fato o Ibovespa está fazendo. Vamos lá. Vendo aqui o nosso gráfico do Ibovespa, a gente teve essa pernada de alta, né? Tudo isso aqui é uma distribuição, é uma provável distribuição do preço, para ele poder ter o seu último ponto de possível parada do preço dentro dessa pernada. É um ponto interessante para a gente poder pensar em compras pelo semanal, seria nessa região aqui, entre 110 mil, que seria esse dojizinho, né? Esse candle que foi deixado aqui dentro dessa região. A gente pode entender que ele pode ser um ponto de possível parada do preço para o preço, de fato, tocar aqui dentro dessa região e ir lá na expectativa de romper essa região para buscar as nossas próximas regiões de interesses mais aqui para cima. Fechou? Então, essa seria a visão do Ibovespa olhando o gráfico semanal. Quando a gente coloca o gráfico diário, muda um pouquinho essa leitura. Primeiro, porque a gente vai ter essa região aqui sendo uma região de possível fundo, né? Isso aqui, provavelmente, se tiver alguma manipulação, a gente consegue operar. A gente vai ter também esse order blockzinho aqui, que seria o mesmo sentido do gráfico semanal, onde aqui provavelmente já seria um ponto de possível parada do preço. Aqui, esse candle que está formando hoje, ele até um pouco antes de eu começar a gravar, ele estava sendo um candle Clinton. Ele ainda é um candle Clinton, não é um dos melhores, né? O fechamento tinha que estar um pouquinho mais para baixo, mas de fato a gente pode ter essa leitura. Então, traçando essa região como a nossa região de referência, tendo essa região como nosso order block comprador, né? Provavelmente, se a gente tiver a máxima rompida, entendendo que isso aqui é um candle Clinton, a gente tem uma expectativa de um movimento altista, pelo menos para testar essa região aqui. Beleza? Então, o Ibovespa no diário, a gente está de fato num ponto interessante para a gente começar a procurar por compras. O ideal, de fato, sempre vai ser a manipulação, né? Um candle fechando abaixo dessa região, um candle fechando abaixo da região e depois um candle fechando acima da região, rompendo a máxima. Deixa eu colocar de verde. Rompendo a máxima, de fato, a gente tem um movimento comprador. Quando a gente coloca o nosso MACD, a gente já está começando a ter aqui uma possível divergência. Seria uma nossa divergência, a gente falou, a gente tem vídeo no canal explicando sobre o que é uma divergência. A gente tem aqui os fundos provavelmente mais fracos, né? Ainda não acionou a divergência, porque o ideal é quando o MACD tica para cima. Aqui ele continua caindo, então ainda não acionou a nossa divergência. Se amanhã, ou sexta-feira, ou segunda-feira, a gente tiver um candle ticando assim, onde a mínima dele seja mais alto que o anterior, a nossa divergência será ativada na expectativa de um movimento maior, de um movimento altista, pelo menos para testar essa região de topo. Beleza? E Ibovespa, dentro desses patamares, não consigo vender. Claro que no day trade, no intraday, dá para a gente pegar tanto compra quanto venda. Mas, olhando um tempo gráfico diário, eu não vejo argumentos para a gente poder pensar em vendas. Eu estaria apenas procurando argumentos para poder comprar. Beleza? Quando a gente coloca o dólar, vamos ver o que o dólar está fazendo. Dólar no gráfico diário,
a gente já pode estar entendendo, a gente acertou o olho da mosca, né, do fundo do dólar. Tem vídeo aí no canal, olha para trás aí, onde a gente fala naquele argumento lá do gráfico mensal, que a gente achou o gráfico mensal, esse order blockzinho aqui, seria o nosso ponto de possível parada do preço. A gente falou, inclusive, numa live como Stormer, lá no canal do Stormer, onde essa região, 50% dessa região, seria um ponto de possível parada do preço do gráfico mensal. Automaticamente, você poderia descer para o semanal ou para o diário para poder procurar um ponto interessante de compra. Quando a gente coloca no gráfico diário, a gente faz esse movimento, a gente tinha, né, a gente enxergava uma divergência naquela mesma região, que seria esse movimento aqui. Esse movimento de alta aqui, né? Com esse MACD mais forte do que os anteriores. Então, a expectativa é que essa região de fundo fosse testar essa região de topo. Se você não sabe ainda o que é uma divergência, tem vídeo lá no nosso canal, tem vídeo lá no nosso Telegram, no nosso Imersão também a gente falou um pouco sobre divergência. Então, vai lá no nosso canal do Telegram, que provavelmente vai ter muito conteúdo bacana para você. Beleza? Agora a gente está fazendo o oposto. Agora a gente está tentando criar uma divergência de baixa. Aqui seria a nossa região de topo, né? Seria até o nosso topo duplo aqui, né? Provavelmente a pessoa física está enxergando isso aqui como um topo duplo. E agora a gente está fechando acima da região. Se a gente tiver um candle fechando abaixo dessa região da nossa linha, vermelho, calma. Fechando abaixo dessa região, perdendo a mínima, pode acionar um trade na ponta vendedora, entendendo que a gente está tentando montar uma divergência de baixa. O preço aqui subiu, né, enquanto o indicador está caindo. O nosso MACD está falando que esse fundo está mais forte do que os últimos fundos. Então, provavelmente, a gente tem uma expectativa desse fundo ser testado ou superado. Ponto de compra que eu vejo para o dólar, quando eu coloco nos 60 minutos, um ponto interessante que a gente poderia olhando, de fato, seria apenas nesse movimento aqui embaixo. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou colocar no diário, que aí eu consigo mostrar para vocês melhor. Mas essa barra no diário não é a barra perfeita, mas é essa região do gráfico diário, quando a gente coloca no 60 minutos, exatamente essa região seria o que eu queria que fizesse dentro dessa região. Essa região seria a região onde eu pensaria em comprar dólar. O que eu queria? Que essa região manipulasse, perdendo a mínima, voltando para dentro, rompendo a máxima. Por qual motivo, Clinton? Porque eu quero comprar dentro dessa linha. Isso aqui vai ser a minha referência do movimento. Isso aqui foi a minha manipulação, e isso aqui seria uma possível defesa do médio do player. Então dá para você procurar um order block lá nos 60 minutos e esperar o dólar dentro dessa região. Inclusive, essa possível manipulação, se for ativada, se a gente tiver um candle fechando dentro dessa região, vai acionar uma venda onde a expectativa é vir testar essa região. Beleza? Então, a princípio, dólar, não consigo comprar mais dólar aqui a 5,5, 5,10, né? Aqui eu estaria procurando argumentos para poder vender. Só vou pensar em comprar dólar no macro agora lá em 4,80. Antes disso, não vejo sentido nenhum em comprar dólar. Beleza? Então, seria mais ou menos essa a minha leitura. Vamos falar um pouquinho agora dos ativos que vocês pediram. Vamos começar aqui com CCM FUT. Milho. Gráfico diário. Vamos lá. Milho a gente teve aqui, quando a gente coloca o nosso MACD, a gente está tendo aqui, né, um possível movimento que essa... Deixa eu diminuir isso aqui. Aqui foi a nossa pernada principal, né, do movimento. Fez topos e fundos ascendentes. E essa aqui seria a nossa referência, onde a gente teve o rompimento dessa região, que seria o nosso key level, né, do movimento, que ainda não atingiu aquela região de 50%, que a gente gosta, né, do range de briga. Então, o ideal, o que eu esperaria para o milho?
que ele subisse até aqui acima, mais ou menos, recuasse até essa região, e dentro dessa região eu estaria procurando argumentos para poder comprar. Esse seria o ponto onde eu pensaria em comprar milho. Nossa, Clinton, tem que fazer tudo isso? Sim, tem que fazer tudo isso. Isso eu entendo que a tendência de fato foi revertida, né? A gente vai sair de topos e fundos descendentes e vai passar a ter topos e fundos ascendentes. Quando recuar, no próximo recuo, eu quero comprar todo o recuo dentro de uma tendência de alta. Beleza? Então, essa seria a minha expectativa para o milho. Clinton, para vender milho, eu só procuraria por venda do milho dentro dessa região e dentro dessas regiões. Antes disso, não consigo fazer nada. Inclusive, isso aqui pode estar... Isso aqui é uma base, né? Que provavelmente, se o preço rompendo aqui, vai ter aquelas barras de inducement, né? Onde provavelmente vai tocar na próxima região de order block. Beleza? Então, venda do milho dentro da minha leitura seria dentro dessa região. E para comprar milho, eu quero que toque dentro dessa região, confirme lá meu choque, volte até o ponto mais barato para eu poder pensar em alguma compra. Beleza? BGI FUT. Diário também. Movimento. Isso aqui foi o nosso... Opa. Isso aqui foi o nosso drop, base drop. O preço voltou até a região de base, que seria mais ou menos a mesma coisa que eu acabei de falar no milho. A gente rompeu essa região. Olha a barra que eu sempre falo. Essa barra aqui é uma barra forte de indústria, então não dá para a gente vender dentro dessa região de base. O ideal é esperar, fechou fora, e agora sim, já tocou na próxima região de liquidez, e aí o preço fechando dentro pode ativar uma possível venda no boi. Comprar boi, o primeiro ponto que eu esperaria para pensar em alguma compra do boi seria dentro dessa região. Antes disso, não consigo fazer nada. Inclusive, agora o boi, na minha leitura, está caro. Se eu estaria procurando argumentos apenas para venda, não consigo pensar em compra no boi. Ponto de compra que eu vejo no boi, na região ali de 217, 215. Beleza? Essa seria a minha leitura para o boi. Tupi 3. Gráfico diário também. Tupi 3, a gente entende, né, que todo esse movimento foi o nosso movimento principal, montou o nosso key level, né, dentro dessa região. Isso aqui tudo provavelmente é uma base, né, que o player pode estar querendo distribuir ou reacumular. A gente já pode entender que esse topo está mais baixo do que esse topo. Então, se a gente for desenhar, a gente vai ter mais ou menos essa leitura aqui, com a expectativa de perder essa região de fundo, que vai ser o nosso key level. Então, perdendo essa região de fundo, seria um ponto interessante para eu comprar. Nossa, Clinton, como assim? Está perdendo fundo e você quer comprar? Exatamente. Quando perde uma região de fundo, se eu estou no fundo, eu quero comprar. O que eu preciso? Eu preciso de um argumento para eu poder comprar. O argumento que eu tenho dentro dessa região é, de fato, um candle fechando abaixo, um candle fechando acima, rompendo a máxima, eu penso em comprar Tupi. Antes disso, não vejo nenhum motivo para eu pensar em compra, beleza? Clinton, esse order block aqui, o Tupi já não está dentro desse order block aqui, e até está dentro de um order block, mas para mim ele não é um order block válido, porque ele não rompe a última estrutura, não faz o nosso boss, beleza? Tudo isso aqui pode ser apenas ruído, fechou? Então, por isso eu não entraria dentro desse order block de compra. O ponto mais interessante que eu esperaria seria dentro dessa região, que seria o nosso key level do movimento, o nosso nível-chave, onde o player comprador vai defender esse movimento. Clinton, não sei o que é key level, não sei o que é choque, não sei o que é nível-chave. Tem vídeo no canal explicando e vídeo lá no nosso Telegram. Fechou? Essa é a minha expectativa para vender Tupi. Já foi, a gente não consegue vender Tupi. Beleza? Dentro dos modelos que eu opero, que eu entendo. Estaria procurando apenas por compra, caso o preço chegue dentro dessa região e faça um movimento de manipulação. Beleza? Essa seria a minha leitura. Caixa Seguridade. Vamos lá. Equal High montado. Clinton, não sei o que é Equal High, tem vídeo no canal. Beleza? Equal High montado, dá aquela velha pancada que a gente já está acostumado para estopar, e tudo isso aqui pode ser uma possível distribuição do preço. Clinton, não sei o que é distribuição, acumulação, reacumulação e redistribuição. Tem vídeo no canal falando sobre, beleza? Então vamos lá.
Aqui há uma possível distribuição para o preço vir buscar a próxima região de liquidez, que seria mais ou menos dentro desse order blockzinho, dentro desse dojizinho. Ponto de possível parada do preço de caixa de seguridade seria dentro dessa região. Antes disso, não consigo comprar. Eu estaria procurando apenas argumentos para pensar em possíveis vendas. Beleza? Esse é o único ponto interessante que eu vejo de compra para a caixa de seguridade. Quando a gente coloca aqui nos 60 minutos, vamos ver o que dá para a gente pensar. Nos 60 minutos, se a gente está, né, na verdade, né, tá perdendo essa regiãozinha aqui, então a gente pode pensar nos 60 minutos, se o preço tocar dentro desse order block aqui embaixo, fizer um fechou fora, fechou dentro, dá para, fizer um fechou fora, fechou dentro, dá para a gente pensar em uma compra na expectativa do preço chegar pelo menos até aqui, para de fato depois dar continuidade na expectativa de perder essa região de fundo. Beleza? Caixa Seguridade seria essa minha leitura. E Duque 3, diário. Tá quase tudo igual, né? Dá uma pernada de alta, fez a pernada de alta e agora está montando, né, uma possível base que a gente não sabe se é uma base para distribuir ou uma base para reacumular. Aqui, de fato, né, a gente tinha esse equal high montado, aqui manipulou, fechou fora, fechou dentro, perdeu a mínima. Estaria, de fato, o trade da venda foi ativado aqui e o trade da venda estaria acontecendo. Você ia buscar pelo menos 2 vezes do seu risco, né? O alvo dessa sua venda tinha que ser aqui dentro dessa região, sabendo que aqui seria um ponto onde vai enroscar. Lado bom é que provavelmente essa estrutura montada aqui pode ser uma região de liquidez e o preço chegando até aqui vai fazer aquela barrinha assim, que é aquela barra de stop da galera. Aqui, de fato, o único trade acionado é o trade da venda quando perdeu essa região de mínima aqui, né? E estaria o trade da venda rolando, a gente não consegue pensar em nenhum movimento comprador antes dessa região aqui. Então, para a gente pensar em uma compra, teria que manipular essa região de fundo a favor do movimento de compra. Beleza? Antes disso, não vejo compra, o trade da venda está acionado e é isso. Essa é a minha visão para IDUC. CPLE. CPLE. Gráfico diário. Montando aqui uma possível distribuição. Eu sei que é a mesma coisa, é repetitivo, mas é o que o mercado em si está fazendo, né? A gente teve uma pernada de a gente teve a primeira pernada de alta, um rally, uma base, um novo rally, né? Provavelmente aqui agora a gente está montando uma nova estrutura que vai ser dentro desse movimento, desse equal highs aqui, é o topo duplo, né? Um topo duplo que a pessoa física está enxergando, então tem liquidez aqui em cima, então a expectativa é que vá lá em cima, capture essa liquidez para depois de fato cair. Então o ideal aqui é esperar um candle fechando acima da região, logo depois fechando abaixo da região, perdendo a mínima, na expectativa de vir testar essa região de fundo, beleza? Comprar aqui a gente não vai conseguir comprar, né? Então a expectativa é esperar por esse possível movimento vendedor aqui em cima. Beleza? Essa é a minha leitura para Copel. Deixa eu colocar nos 60 minutos, ver se a gente acha alguma coisa. Nos 60 minutos a gente está aqui podendo estar no possível ponto de parada do preço. Essa é a nossa pernada principal, a pernada que rompe essa estrutura, né? E está validando todos os nossos pós aqui. Então, dentro dessa região aqui, dentro desse dojizinho que foi montado, de fato, aqui os 50% pode ter sido um ponto de entrada, stop aqui embaixo, e alvo na expectativa de romper o equal high. A gente falou do equal high, né? Então, para o preço ir lá estopar, ele precisa subir. Aqui seria um ponto interessante. Pelos 60 minutos, você estaria com esse risco aqui. Você estaria com esse risco aqui para buscar esse possível alvo lá, estopar esse equal highs, esse topo duplo que provavelmente a pessoa física tá enxergando. Topo duplo, fundo duplo, só serve como liquidez. A gente não opera topo duplo nem fundo duplo. A gente entende apenas que o stop das pessoas físicas estão lá. Beleza? Então, essa seria a nossa leitura. ST Santos Brasil, isso aqui, não é? Qual que é o gráfico diário? Gráfico diário.
Esse aqui já montou, né, a nossa distribuição. Todos os gráficos são praticamente iguais, mas esse aqui já montou a nossa distribuição. Perdeu essa região de fundo aqui que foi montada. Capturou liquidez aqui embaixo. E a expectativa era vir pelo menos até essa região de order block. Então, esse trade aqui, essa manipulação provavelmente não, foi estopado. Esse trade aqui estaria dentro do meu modelo, fechou fora, fechou acima. Essa compra aqui teria sido uma compra certa dentro da minha leitura, com um alvo pelo menos dentro desse order block. Como não chegou e já perdeu essa região de fundo, seu stop tinha que estar aqui embaixo. Provavelmente, o Santos Brasil, no trade da ponta da compra, foi um stop. Beleza? Pontos para eu poder pensar em possíveis paradas do preço de Santos Brasil dentro dessa região. Então, o preço tem mais aí uns 2 dias para poder tocar até aqui e a gente pensar numa expectativa de ir lá romper essa região de topo. Por que, Clinton? Romper essa região de topo, mais uma vez. A gente tem o equal high montado aqui. Então, isso aqui é liquidez. A expectativa é que o preço, eu esperaria, toque nessa região, tocando dentro dessa região, ele vai lá em cima estopar essa galerinha aqui. Esse seria o trade que eu estaria vendo para Santos Brasil. Antes disso, não consigo fazer nada e não consigo vender na cara desse order block comprador. Beleza? Vamos mais. VEG. Gráfico diário. VEG aqui a gente traçou a linha, que a gente falou de VEG, né, esses dias para trás. Aqui também está manipulando essa região de topo de fundo duplo, mas aqui foi de fato uma manipulação, mas o ideal mesmo, quando a gente tem essas regiões de liquidez, é esperar tocar pelo menos no próximo POI, que seria dentro dessa região. Dentro dessa região aqui. Então, aqui seria o POI, onde eu esperaria que VEG tocasse, né? O movimento mais bonito, o movimento mais legalzinho seria tocar aqui para de fato subir. Isso aqui não deixa de ser uma manipulação, é uma manipulação numa região de liquidez, né? Esse qual louco foi montado, fechou fora, fechou dentro, rompeu a máxima, ativou o trade. Está dentro do modelo, mas o melhor dos mundos é que ele toque aqui pelo menos dos 50%, manipule, para a gente poder pensar numa compra. Beleza? Mas de fato, VEG manipulou aí e a expectativa é que venha romper essa região desse equal high aqui, desse topo triplo que a pessoa física, que o varejo está enxergando. É um topo triplo, então eu vou vender, vai cair. Então, provavelmente o stop da galera tá aqui, né? E a expectativa é que ele vá lá capturar essa liquidez para depois, de fato, cair. Beleza? Redditor. Diário também. Redditor rompeu a estrutura, né? Rompeu essa última região de topo aqui. Então, ele está validando toda essa minha pernada. Um ponto onde eu estaria esperando por uma possível parada do preço é exatamente onde ele está agora. Se tocar aqui no 50%, já dá para a gente pensar num possível risk entry. Stop aqui embaixo. Stop aqui embaixo. E alvo, pelo menos, dentro dessa região de liquidez aqui em cima para Redditor. Vender Redditor aqui não consigo de jeito nenhum. Eu estaria apenas procurando argumentos para poder comprar. Inclusive, ele está chegando muito próximo de um ponto que eu julgo ser interessante para pensar em compras, em posições compradoras. Beleza? Sambi. Sambi 11. Praticamente o mesmo gráfico de Redditor. Rompeu essas estruturas, né? Então ele está validando a minha região de compra. O meu POI é esse. E eu estaria já na cara de um POI, um candle fechando abaixo da minha região, que seria esse candle de hoje. Se o candle de amanhã fecha acima da minha região, fecha acima da minha região, rompe máxima, eu estaria pensando em compras para levar pelo menos até essa região. Então, Sambi 11 eu estaria de olho para poder fazer esse trade na ponta compradora aqui, beleza? É muito bonito, inclusive, esse trade, que é um trade que eu gosto bastante. Vamos só ver aqui as fofocas, como é que estão. RSI já tem desaceleração, gosto bastante. MACD, divergência sendo montada, muito. Esse trade de Sambi 11 é um trade muito bacana, que eu estou atento para esse movimento, beleza? Um trade que eu gosto bastante. Caso a gente tenha um candle fechando acima aqui, dentro dessa região aqui amanhã, dá para poder pensar numa comprinha, beleza? QTL. QTL, a gente montou, foi algum ativo que a gente viu mais ou menos o mesmo racional, topo mais baixo que o anterior, e a expectativa é que ele venha
perder essa região de fundo. Então, eu não consigo vender, né? Está muito próximo, meu risco-retorno ficaria muito ruim. Não consigo pensar em compra também, porque ele não rompeu o meu último topo, né? Minha última estrutura. Compra, eu só pensaria dentro dessa região aqui. Eu esperaria essa região aqui para eu poder pensar em alguma compra em EQTL. Perder essa região, toca, e aí sim eu procuraria argumento para poder pensar em compra aqui. Antes disso, não consigo comprar. A gente está montando aqui possível topo mais baixo que o anterior, na expectativa de perder essa região de fundo. Beleza? Essa seria a minha visão para Equatorial. Brent. A gente está aqui. Diário. Essa barra de... Eu não quero nem olhar o gráfico, mas só por essa barra de hoje aqui, eu já julgo ser uma barra errada. É uma barra de compra muito forte, numa região de topo, né? Então, eu já sei que eu não quero comprar. Inclusive, eu estaria procurando argumentos para poder vender aqui, talvez no 4 horas, numa hora aqui. Um fechou fora, fechou dentro. Provavelmente isso aqui tudo é uma distribuição do preço, né? Então, se tiver um candle fechando abaixo da região, eu sou parceiro para poder pensar em alguma vendinha em Brent. Comprar Brent... Onde seria um ponto interessante? Apenas nesse doji. Antes disso, não pensaria em compras. Inclusive, isso aqui foi um rally, uma base e um novo rally. O ponto de demanda mais barato seria essa região aqui dentro da minha leitura para poder pensar em compra. Vamos colocar aqui no 4 horas, vamos colocar numa hora para a gente ver essa fofoca. Pronto. No 4 horas dá para a gente traçar a nossa linha aqui. Se tiver um candle fechando abaixo da região, pode ser um movimento interessante para a gente poder pensar em vendas no Brent. Beleza? Comprar, não consigo comprar de jeito nenhum. Shao USD. Diário 4 horas. Montou nosso inducimentozinho, né? Nossa regiãozinha de liquidez, seria dentro dessa regiãozinha aqui. Agora está indo lá estopar, procurar um POI válido dentro dessa região. A gente pode entender aqui esse Fair Value Gap como um ponto de possível parada do preço. Traça a região aqui de 50%. Espera ele tocar aqui e procura argumento para poder pensar em alguma compra. Vender aqui a gente não vai conseguir vender Shao, né? A gente estaria procurando apenas argumentos para comprar. Inclusive, dá para a gente procurar um POI aqui no 4 horas ou numa hora para tentar refinar essa nossa entrada. Difícil. Vamos procurar aqui. Vai ser o POIzinho lá, né? O Fair Value Gap lá do diário. Essa vai ser a regiãozinha mais interessante para a gente poder pensar em alguma compra do ouro. Deixa eu colocar no diário aqui que fica mais fácil. Pronto. Aqui esse Fair Value Gapzinho seria o ponto onde eu estaria pensando em comprar ouro dentro dessa região. Traça aqui os 50%, espera tocar aqui e a gente pensa numa possível comprinha do ouro, estopando essa regiãozinha aqui, que provavelmente era onde tinha muita liquidez para o preço voltar a subir, pelo menos até essa região de topo, dessa liquidezinha aqui, que foi deixada aqui em cima, beleza? Então, ouro não consigo vender e eu estaria apenas procurando argumentos para comprar. Beleza, galerinha? Então, é isso. Acabamos aqui os ativos que vocês pediram. Brigadão se você chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Se você assistiu e não gostou, deixe seu dislike. E é isso. Tamo junto demais. Brigadão pela presença de todo mundo e é nóis. Fui, valeu e tchau.